E aí, malta, como vai? Aqui Dero Pocul, o vosso professor de Física. Bom, estamos aqui em mais uma aula, né? E hoje nós vamos tratar da emissão termoelétrica. Bom, a emissão termoelétrica, né, aborda aqueles conceitos, né, relacionados com a extração de eletrões de uma determinada placa metálica, né, ou superfície metálica, através, né, da energia térmica. Então, responda logo a chamada dessa aula, clicando no like, subscrevendo-se no canal e vamos à aula. Muito bem, né? Como havia dito, né? Hoje nós vamos falar sobre a emissão termoelétrica. É necessário que você saiba que essa aula faz parte de um grande módulo, né, envolvendo todos os conceitos, né, relacionados com a física atômica, né? Vamos abordar nesta aula a emissão termoelétrica, mas na aula passada nós abordamos aqueles conceitos mais básicos sobre a física atômica, vimos lá um bocadinho da história e tal, e vimos também a estrutura do átomo, que é algo muito importante para que possamos compreender a aula de hoje. Então, se você não assistiu àquela aula, aconselho-te a clicar aqui neste i que vai aparecer aqui em cima, né? Se você estiver a acompanhar essa aula através do teu smartphone e tal, clique na tela e você vai ver esse tal i que eu me referi. Então, ao clicar nesse i, você terá lá acesso a todas as playlists, né, que são necessárias para que você possa acompanhar as aulas aqui. Temos lá a playlist de física, que contém todas as aulas de física. Temos lá a playlist, né, do módulo de física atômica, e também temos algumas aulas que são importantes que você acompanhe para poder compreender os conceitos abordados aqui nessa aula. Bom, sem mais ladainhas, vamos para a aula de hoje. Em primeiro lugar, você deve entender o que é a questão de eletrões livres. Bom, vamos usar aqui como exemplo, né, uma determinada placa metálica. Temos aqui, né, a ilustração de uma placa metálica, e essa placa metálica, né, tem uma certa estrutura. A estrutura atômica dessa placa metálica, né, é composta por íons positivos, né, que são cargas positivas, né, um átomo composto por uma maior quantidade de cargas positivas. Temos aqui íons neutros, né, que são esses pequenos pontos pretos, né, e temos aqui alguns eletrões. Esses eletrões, né, que nós conseguimos observar aqui são eletrões livres. Bom, da aula anterior nós vimos que os átomos eles são compostos por prótons, nêutrons e eletrões. Então, os íons positivos são átomos aquele conceito que nós abordamos na aula passada, são átomos que têm uma maior quantidade de prótons, que são aquelas cargas que ficam no núcleo, aquelas cargas positivas. Agora, os elétrons são exatamente aquelas partículas que se encontram ao redor, né, do átomo, do núcleo do átomo. Então, esses eletrões, eles, como eu havia dito na aula passada, eles podem se locomover, né, tipo, sair de uma órbita para outra. E quando saem de uma órbita para outra, eles liberam uma certa quantidade de energia. Agora, existem alguns eletrões que se encontram muito distantes do núcleo, né, tipo, eles se afastaram várias vezes do núcleo do átomo, né, e chegou ao ponto de eles estarem exatamente nas bordas, né, do núcleo, do átomo, né. Então, ao se encontrar nessa região, né, eles estão tão distantes do núcleo que eles já não estão exatamente presos ao átomo. Então, eles conseguem, de certa forma, sair livremente, né, daquele átomo e circular à vontade dentro, né, da estrutura que eles formam. Então, esses eletrões que eles estão muito distantes do núcleo, que conseguem livrar-se facilmente do átomo, eles são considerados eletrões livres, que são aqueles que têm uma ligação fraca, né, ao átomo. Ok, esses eletrões que eu trouxe aqui no exemplo, que estão a circular à vontade, são exatamente esses tais eletrões livres. E por via de dúvida, né, no caso de ter uma quantidade maior, né, de cargas negativas, o íon será negativo, porque ele tem maior quantidade de cargas negativas e menor quantidade de cargas positivas. Mas isso era só por questões de dúvida, né? Então vamos retomar a aula. Como dá para observar aqui, temos os eletrões livres de circular e tudo mais. Mas esses eletrões, eles por mais que aproximem-se, né, da superfície, como dá para observar aqui, né, temos esse eletrão e ele aproximou-se da superfície. Bom, como dá para ver aqui, essa linha aqui em cima, né, é exatamente essa parte de cima da placa. Então, o eletrão, ele aproximou-se, né, da superfície da placa. Porém, por mais que ele aproxime-se dessa superfície, ele não vai conseguir saltar da placa, tipo, ele não vai conseguir jumpar para fora da placa, né? Então, se o eletrão não consegue sair da placa, é porque existe alguma coisa que o impede. Então, esse tal impedimento é causado por uma certa energia chamada energia potencial.
Então, a energia potencial, né, é exatamente a energia que impede o eletrão de sair da placa. Mas como é que surge essa tal energia potencial? Nós vimos nas classes anteriores, tipo nona, oitava e décima classe, vimos aqueles conceitos tipo de que cargas negativas e positivas elas atraem-se. Tipo, cargas de sinais diferentes atraem-se e cargas de sinais semelhantes ou sinais iguais repelem-se. Então é a situação que temos a observar aqui. Nós temos este íon positivo, né? Temos esse íon positivo, está a atrair o eletrão para dentro da placa. Então, por mais que o eletrão tipo aproxime-se da superfície, esses íons positivos vão absorver o eletrão de novo para dentro da placa. Então, ele não vai conseguir sair. Ou seja, ele não possui energia ou força, né, suficiente para poder sair da placa. Compreendido isso, vamos agora para a emissão termoelétrica. Muito bem, temos aqui novamente a nossa placa, né? Então, essa placa, temos aqui os eletrões livres, né? Esses eletrões são exatamente uma ilustração, né, daquilo que são os eletrões livres circulando dentro da placa. É mais ou menos aquele exemplo que eu mostrei anteriormente. Então, os eletrões estão aqui a circular à vontade, né, na superfície da placa, mas eles não conseguem sair da placa, como é dito, né? Existe uma energia potencial que os atrai. Agora, se nós formos a aquecer, né, a placa, o que vamos estar a fazer? Nós vamos estar a usar uma fonte de calor, né, para emitir energia térmica para a placa. E esses eletrões, eles têm uma certa capacidade de absorver energia. Como vimos na aula passada, os eletrões podem absorver ou emitir energia quando saem de uma camada de valência para outra, ou seja, quando saem de mais para dentro do átomo ou mais para fora do átomo, eles emitem ou absorvem energia. Então, aqui os eletrões eles absorvem uma certa quantidade de energia. Esses eletrões são os eletrões livres, não é? Então, esses eletrões absorvem uma certa quantidade de energia térmica que os permite com que consigam sair para fora da placa. Então, aquela energia potencial que os absorvia para dentro, não é? Já não é suficiente para poder atrair os eletrões para dentro da placa. Assim, a energia térmica, nem que essa fonte luminosa está a emitir para essa placa metálica, exerce um certo trabalho de extração, que é o trabalho para poder remover, né, os eletrões da placa. E esse trabalho de extração, ele tem que ser no mínimo igual, né, à energia potencial, que era aquela energia, né, que impedia os eletrões de saírem da placa. Então, se o trabalho de extração for no mínimo igual à energia potencial, os eletrões vão conseguir sair da placa, acontecendo assim a tal emissão térmica, que é o processo de extração de eletrões de uma placa metálica ou de uma superfície, né, que possua lá eletrões livres, através da emissão de energia térmica para aqueles eletrões que estão naquela superfície. Bom, como na física, né, sempre é necessária aquela fórmula básica, trago aqui algumas fórmulas importantes, né, para o conceito da emissão térmica. Temos aqui a questão do trabalho de extração, que, como eu havia dito, é igual, deve ser no mínimo, né, igual à energia potencial. Ok, a energia potencial ela pode ser calculada, e ela é calculada através da seguinte fórmula. A energia potencial é igual a quantidade de carga, né, tipo quantidade de carga que os eletrões possuem, vezes uma certa tensão elétrica, que nesta situação é exatamente o campo elétrico gerado pelas cargas, né, que estão naquela região, tipo o campo elétrico gerado pelos prótons ou o campo elétrico gerado pelos eletrões. Então, essa tensão elétrica é exatamente o campo elétrico gerado por uma carga positiva ou negativa. Bom, a quantidade de carga, né, de um eletrão já foi quantificada e é exatamente igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombos. Então, esse Q, né, que está aqui na fórmula, é exatamente a quantidade de carga que um eletrão possui. E como dá para observar aqui, o símbolo da carga de um eletrão é esse E com esse menoszinho aqui em cima, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombos. Ok, compreendido isso, nós podemos reformular, né, escrever esta fórmula aqui, né, tipo trabalho de extração que é igual à energia potencial, e obtemos aqui essa fórmula que diz que o trabalho de extração é igual à energia potencial, que é igual já a essa fórmula aqui, só que substituindo aqui por E, né, por esse E, que é exatamente a carga do eletrão vezes a tensão elétrica, que podemos considerar como sendo o campo elétrico gerado por uma carga.
Bom, essa aula terminou por aqui, mas não é a última aula do módulo. Nós temos as próximas aulas que já vamos entrar na parte mais interessante, né, da física atômica, que é a emissão fotoelétrica. Já na parte da emissão fotoelétrica vamos ver umas fórmulas mais interessantes, vamos ver aí umas questões de energia cinética, velocidade, por aí em diante, e vamos fazer já a resolução de muitos exercícios que são mais ou menos para que você possa compreender todos os conceitos que estão ao redor da física atômica. E a propósito também, aqui na física atômica vamos ver conceitos relacionados com o raio-x. Eu vou trazer estes conceitos relacionados com o raio-x e também vamos abordar alguns conceitos extra. Vamos também fazer a resolução de muitos exercícios, então se você tem dificuldade na questão de resolução de exercícios, fique na boa, porque aqui vamos resolver muitos exercícios e também alguns exercícios você poderá propor, tanto nos comentários aqui no YouTube, como também no site oficial da MoStudent. É só ver aí na descrição, provavelmente já está disponível o link do site da MoStudent. Também você pode colocar isso lá no Facebook, lá tipo na parte de mensagem e tudo mais. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus colegas, deixar aqui o seu like, subscrever-se no canal e para que você possa receber sempre uma notificação quando quando nós vamos lançar um novo vídeo, uma nova aula ou não só aula, tipo outros vídeos aqui no MoStudent. Clique naquele sininho que vai aparecer aí, tipo logo que você for se subscrever. Se você estiver assistindo essas aulas através do Facebook, deixe um like na página do Facebook, porque assim você vai receber sempre aquela notificação básica, tipo nós lançamos um novo conteúdo aqui e você sempre vai estar a par dos nossos conteúdos aqui na MoStudent. O meu nome é Dario Euclides Pacul, que agora sou professor de Física aqui na MoStudent e até a próxima.